Nova Terra anuncia. Plantão urgente. Notícias do cosmos em primeira mão, só nas plataformas Cosmos Sim. Olá, muito boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo com vocês. Plantão Urgente 32, Palco Miguel, Terra Regenerada. Rafael, boa noite. Eliana, boa noite. Boa noite, Cristiano, boa noite, Eliana, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Então, amados, como a gente falou, nós fomos solicitados aquele silêncio, né, nas plataformas, permanecendo a sustentabilidade pelo masculino e plantões a qualquer momento. Então, o plantão, depois de 2 noites calorosas de decisão agora do autoconclave, porque nem o clã deu conta, Falcon Miguel traz atualizações. Então, nós estamos aí com a tela azul, aquela tela do boom, da energia. Estamos aí com o Falcon Miguel, mais precisamente sob a bandeira do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque tudo é aqui através de nós, por meio de nós, é nós. Então, segue o baile. Gratidão, Miguel, pela presença amorosa, a proteção amorosa e a certeza de que tudo já é. Lembrando das cartas, segue aí. Fala das cartas, Rafael. Para vocês ainda que não conhecem o material onde a gente embasa todo esse conteúdo, Cartas à Humanidade, printa essa tela, acessa o QR Code, cartas de Sananda, cartas datadas aí de 16 e 11 de abril, 28 de abril também, sobre informações citando fonte das fontes, citando eventos, cenários e todo o movimento que embasa sempre as nossas informações aqui. Acessa lá e você vai entender. Seguimos. Problemas técnicos, estamos tendo? Aguardamos. Desconecta lá. Acho que é aquele outro cabo. Estamos aqui nos bastidores. Porque ninguém para neste lugar. Estávamos na ginástica holística, agora já estamos. Não é o outro cabo? Sigamos. Então, dentro desse contexto aqui, que foi trazido, vários canais trouxeram essa imagem, mas eu gostei mais da forma com que foi apresentada por esse canal aqui. A gente respeita e honra, né? E agradece, inclusive, os colaboradores. A Terra pode ter ultrapassado 7 dos 9 limites que podem desencadear catástrofes. Então, já passou dos 9. Então, já viramos as 9 rondas. O que isso significa? Tá aí. Passaporte urgente vai clarear melhor isso, porque muitas coisas a gente só pode entregar em sala privada. 3 continentes serão dissolvidos, ou dizimados, ou as duas coisas. Aí qual é o meu destino? Então, se eu estou num daqueles 3 ali, né? E também recentemente está aí a imagem dizendo que praticamente 2/3 da população vive nesses 3 continentes. Logo, para onde vai esse povo, né? E desaparecido por 375 anos, o 8º continente ressurgiu. Mas eu achei interessante que eles falaram do 8º sem falar do 7º. Lembra quando a gente dizia são 7 continentes? Nunca foram só 6. E tem um 8º a ser descoberto. São 8 chakras que não tem necessariamente a ver com 8 continentes, mas 7 a gente tinha trazido. E eles pularam o 7º, não disseram. É porque é importante que seja
anonimado por enquanto. Mas já entregaram o 8º. E é verdade. O 8º continente é esse daí. É Zelândia, que fica na Groenlândia, né? Negócio assim. Partes da Nova Zelândia e Ilhas Menores. O nome que É, entregou foi para nós, Groenlândia. Então, a gente trouxe isso daí, agradecemos uma vez mais. Por quê? Porque permanecem 8 continentes, conforme lei de nada, com fauna e flora. E com humanos habitando apenas 4: América do Sul, América do Norte, Groenlândia, ou essa Zelândia aí, cada um nome, e Europa. E por que disso? Essa confusaiada do povo que não quer resolver, que sai da. A gente tira da Matrix, mas a Matrix não sai deles, e a Terra cansou de esperar e subiu sozinha e foi soltando anel e foi se sacudindo e salve-se quem puder. Então, depois de tantas coisas, resolveram criar até uma federação de mundos pobres. Aí, se não basta porque a avermelhada está em todo lugar, né? Inclusive do cosmos, se está embaixo é porque veio de cima. Depois resolveram me criar uma federação de mundos abaixo da extrema linha da pobreza. Eu falei, mas que virou um baile funk. E então não aceitaram, né? Miguel e Sananda acabou com aquilo tudo. E a saber, foi Vênus e tudo que era dele, tantos mundos de Vênus, foi quase tudo de Aldébara, foi uma penca de Netuno, quase todo mundo perdeu as cuecas e ficou com um tantinho assim. Urano foi todo mundo que tinha direito, tudo que era de Urano, esfera de Urano, chão de Urano, tapete de Urano, um dia lembrado de Urano, foi tudo implodido. E o saldo a gente vai trazer isso bem mais detalhado no Anéis da Terra, mas a informação importante que Miguel trouxe da noite, saldo. Altamares informa para a lei de nada que o seu desejo de ser justificada foi atendido. E falou até em vingança, mas ela pediu para entender melhor o sentido da palavra vingança no tocante em cima, que significa aquela que vinga uma boa semente e aquela semente que não quer vingar, ou que quando vinga é para se vingar do outro. Então, o desejo dela em vingar e ser uma boa semente foi justificado por Sananda, que destruiu Urano, Vênus e tudo que lhes pertencia de poeira que pudesse sobrar, para honrar e satisfazer a lei de nada, não por capricho, mas no sentido de ter um cosmo limpo e decente, porque Urano, Vênus e alguns outros, Saturno, que você já sabe que foi deletado, Betelgeuse e Benelux, e eles queriam mais do mesmo. Eles, na cabeça deles, é bonito ter um planeta, um país que come criancinha, que trata a mulher como lixo. Então, não tem mais o porquê. E Eloá explica para Eliana que muitas coisas, assim como Yeshua, o Cristo, né? Um dos 8 Cristos que aqui esteve, diz, tem muito fundo de verdade, tem textos, registros nos livros sagrados. Toda árvore que não vinga e que não vingou, não deu bons frutos, lhe foi dada uma chance de ser podada, para que vingue novos braços e dê frutos. Mas ao final de etapas e etapas e ciclos ou de tempos, aquela que não der bons frutos será cortada e lançada para as chamas na fornalha eterna, a fim de não atrapalhar o futuro de quem quer vingar. E Urano e Vênus, como esses outros já foram falados, não vingaram ou vingaram e viveram se vingando daqueles que nem mereciam isso e sobreviveram só para fazer o mal aos outros. Então, lhes foi dada a oportunidade por muitas vezes, mas preferiram continuar vingando para se vingar. E isso não serve e não tem mais lugar. Eles foram cortados e lançados na fornalha 9 para todo sempre, pelo grande sol Sananda. E Eloá continua dizendo que é dada a oportunidade para todos e todas aquelas árvores
que foram impedidas de vingar seus frutos, bons frutos, que foram sabotadas de todas as formas por esses, podem agora fazer crescer sem impedimento e com toda a possibilidade de abundâncias necessárias. E lei de nada, para Sananda, diz: bem-aventurado és tu, ó grande sol e pai de todos nós. Bem-aventurado és tu que faz justiça e vinga os seus para que eles possam vingar bons frutos atemporalmente, para que esses possam agora vingar como belas árvores, sem mais nenhum impedimento. E por isso eu te honro, mas principalmente porque estás em tempo e atemporalmente honrando e restituindo aquela que lhe pertence. Miguel para Eliana. Aquele que é o guardião do trono da fonte das fontes, general da milícia celestial, solicita à grande mãe permissão para posicionar a sua frota em chão do orbe terra e dizimá-lo em 44%, enviando para as casas devidas as suas frequências, o que já está resolvido. E Eliana permite dar condição, junto com a grande mãe, e mais tudo que ele precisar para que isso seja feito com mais celeridade possível, e agradece a Falcon Miguel, esse que é incomparável. Miguel informa e atualiza os dados da orbe Terra. Já foi dizimado. Dizimar é tirar partes e levar para outro lugar, sabe, gente? Porque quando fala dizimado parece que vai matar. Não. Já foi dizimado em 33%. Está aí, né? Os desencarnes coletivos, alagamento, o povo está indo, né, para outras casas. E agora vai mais 44%. Sobrando, então, restando, neste orbe, 23%. Que já foi mais do que falado, e deve ter pelo menos umas 10 atas, lá de terras, telas e de tudo em quanto é cor, que seria assim, ficaria, em média, 20%, e ainda dissemos em várias lives, telas e terras, quais seriam os locais e percentual exato que ia permanecer. Isso por contrato coletivo de alma destes. E outros também por teimosia, como aí já foi dito. E já está acontecendo nesse momento. Quem tinha para vocês, Lei de Nada assumiu a zona material mais Sananda para preparar toda essa estrutura para Falcon Miguel, e ela acabou de desalinhavar os anéis 7 e 8, que seguem agora, porque 6 foi para o Sol Central, se perderam de vez. E os anéis 7 e 8 agora vão para Nova Gaia. Ficando, então, em Nova Terra, Orbe Terra, como queiram, anéis de 9 a 18. Se você está em um desses, bem-vindo à Nova Terra. Se está no anel 7 e 8, bem-vindo à Nova Gaia. Se não está em nenhum deles, já sabe que está em Novo Cosmo, outras casas do Pai, e é contrato de alma seu. Isso se acelerou um pouco mais devido à resistência de quem não quer o novo. E, por incrível que pareça, até hoje, nós temos 22, a Eloá veio agradecer, que se descolaram totalmente da Matrix e conseguiram arrancar vestidos e matérias, e assim alçaram a Nova Terra. Nova Gaia, apenas 2 se descolaram. Tinha sido mais, mas aí voltaram. Porque se você não mantém por um período, você vai... É pico, né? Coração, vai e volta. Voltaram apenas 2 de Nova Gaia ou Mercúrio, que é o sistema, se descolou da Matrix, mas não é o suficiente ainda para precisamos de no mínimo 4 para retirar Gaia, né, da poeira da Matrix. E Gaia ainda está doente. E teve que acolher Netuno, que está muito doente,
e teve que acolher ainda lá o Ninho das Mães e etc e tal. Mas estamos cuidando disso. Significa, Eloá disse, importantíssimo, que essas 22 vestidos em matéria se descolaram, mas a nível de espírito só 8 conseguiram. Significa que esses vestidos e essas matérias estão colocando assim até um terror gigantesco, tipo, como que eles conseguiram anular sentimentos, emoções e energia, ok? Zona energética, astralina e espiritual, para poder, porque a emoção fica agarrada ali, o sentimento também e a energia corta. Esses vestidos e matéria conseguiram anular essas 3 zonas e em 22 seres nós arrancamos. Como fizeram isso? Aí tem 8 espíritos que acompanharam e estão querendo entender. As almas estão tontas ainda, mas por força do alto conclave que atende à zona material, Euzinha, Lei Nada e Sananda fizemos isso lindamente, sem sentimento, sem emoção, sem energia, por pura força de vestido e matéria, mas com total consciência e lucidez do que estamos fazendo. Essa é a parte mais importante a esses 22. O nossa muita gratidão. Falcão Miguel está aí agora com a sua espada de luz. É para iluminar, que ele nunca foi guerreiro, nunca matou ninguém, o caminho para aqueles que foram dizimados, ou seja, vão sair daqui para ir para outro lugar, a espada dele só vai apontar o caminho. Eu acho bom e depressa e com muito amor, porque se não for na luz de Miguel, agora vai ter que ir na escuridão sem lanterna depois. Então, olha que alegria entregar esse a toque de caixa. Agora eu posso voltar para a minha morte de matéria. Isso aí, gente. Quer saber um pouco mais sobre por que Falcon Miguel? Quem é Falcon Miguel? Fica com a gente aí que na sequência nós vamos entrar aí com mais uma live, a live da sexualidade, sustentabilidade e sexualidade, só com os masculinos equilibrados em ação. Não sai daí, para quem vai acompanhar ao vivo, é só um copo d'água e já já a gente está entrando. E você que está pegando isso no gravado, põe na pesquisa lá e volta. Esta live vai ser a parte 7, pesquisa lá, sustentabilidade e sexualidade, parte 7. Tudo sobre coluna criacional e quem é Miguel. Até daqui a pouquinho.